mas tem algumas regras básicas que, se seguidas, podem garantir, se não o sucesso, muito perto disso, numa movimentação de ativos de TI. Olá pessoal, eu sou Sidney Fabiani, bem-vindos ao nosso canal de tecnologia, e eu quero falar hoje um pouquinho sobre movimentação de ativos, o chamado moving de data centers. A gente tem bastante experiência nisso aí nesses últimos anos, esses 21 anos aí de empresa, de gemelo, mas algumas coisas a gente aprendeu e estamos hoje com mais de 120 data centers em operação, e desses aí a grande maioria demandou um moving. E o que fez com que a gente aprendeu aí nesse período? E aí, simplificando um pouco, é claro, mas tem algumas regras básicas que, se seguidas, podem garantir, se não o sucesso, muito perto disso, numa movimentação de ativos de TI. Primeiro ponto, não dá para fazer uma movimentação sem muito planejamento. E esse planejamento começa com o buy phase, né? Também conhecido como plano de hacks. O buy phase é o quê? Um desenho, muita gente usa aí SolidWorks, uma série de softwares para poder fazer. E nesse desenho o que você precisa ter, na verdade, é aonde vai ficar cada equipamento no pós-migração. Isso é muito importante para se decidir esse plano aí de migração. Então, o que você deve levar em consideração? Não existe uma norma exatamente para esse buy phase, mas a gente tem usado muito o seguinte: quando a gente tem data centers com até 6, 7 racks, a gente normalmente coloca o buy phase com primeiro rack com distribuição de rede, lembrando que telecom está fora da sala de TI, como padrão. Então, uma vez que o telecom está fora, você tem um golden jump, que é como o mercado chama, que é essa conexão telecom do lado de fora, na antessala normalmente, para a sala de TI. Esse golden jump, ele cai aonde? No rack de distribuição de rede, no rack de rede. E aí você distribui os outros 6 racks, por exemplo, com que ordem? Storage, backup e racks de processamento. É uma maneira de fazer, tá? Não existe aqui tanto certo e errado, mas qual é o objetivo disso? Você não ter uma mistura muito de racks e eles poderem crescer em processamento. Se você acha que você vai precisar de um outro rack de storage, já é o momento de você prever no buy phase um rack vazio. Então por exemplo, distribuição de rede, storage vazio, backup e racks de processamento. Quando você tem mais do que esse número de racks, mais que 7, então 8, 9, 10 para cima, normalmente o que a gente tem feito é o rack de distribuição de rede no centro, rack de storage ao lado, para um lado ou para o outro, tanto faz, e racks de processamento para os lados. Por quê? Isso permite um crescimento mais facilitado. Então você cresce todos os racks de processamento para a direita, chegou no limite, você começa a crescer os para a esquerda, já prevendo um rack de storage, de armazenamento. Uma vez definido isso, é uma equipe especializada. A gente tem feito todos os movings dos nossos novos data centers, não são poucos, né? Hoje, numa média de um data center e meio novos por mês. Um outro ponto que é muito importante é planejar quando será feito. Então vamos assumir por um minuto que esse moving é feito no mesmo local, ou seja, a gente está colocando um data center novo perto ou muito ao lado do data center existente. Então você não vai ter que prever o transporte desses equipamentos. Se for assim, a gente vai prever uma data e horário que seja mais adequado para o cliente. A maioria das vezes essa movimentação é feita na estratégia Big Bang. O que significa isso? Que a gente vai desligar o data center e vai religá-lo algumas horas depois. Isso tem que ser muito bem planejado. Por quê? Porque o retorno é muito complicado. Então, se a estratégia for de Big Bang, a gente normalmente faz essa mudança na madrugada, de uma sexta para sábado, de um sábado para domingo, de um domingo para segunda, nunca muito diferente disso. E é importante que se preveja as atividades num cronograma em horas. Por exemplo, 12 horas, nunca mais do que esse período. Muito complicado para uma empresa ficar fora do ar 12 horas. Eu não posso ficar fora do ar com algumas atividades. Essas atividades vão ter que ser planejadas para migrar antes. Então o que a gente faz normalmente? Migrar tudo que está duplicado. Então eu tenho 2 servidores, um cluster de servidores fazendo uma determinada atividade. Desligo um, ponho na outra ponta, ligo, conecto. Então você não tem, na verdade, a indisponibilidade de nenhum momento desses ambientes. Isso vale para rede duplicada, isso vale para servidores duplicados, tá? Mas isso é mais complicado um pouco para o storage. Raramente as empresas têm essa duplicação.
Então aí você tem dois caminhos, um deles é criar um pulmão do outro lado, o pulmão migra tudo que você puder e depois desliga do lado de cá e liga lá, ou seja, nada ficou fora do ar ou nada crítico ficou fora do ar. Outra estratégia ultimamente utilizada é a de cloud, subir para o cloud as atividades que não podem parar nem por essas 12 horas. Mas vou lhe confessar, a grande maioria dos movings que a gente tem feito tem sido movings Big Bang, desliga tudo e liga tudo. Exceção, o site da empresa, aqueles serviços online que são mais simples de manter no ar enquanto essa migração acontece. Feito isso, a gente planeja, esse planejamento ele tem um objetivo de ficar menos de 12 horas fora do ar normalmente, acima disso normalmente ele não vai ser uma estratégia Big Bang. Alguns lembretes que são muito importantes, e a gente já teve vários clientes que tentaram fazer isso, a gente sempre recomenda o contrário. Então o cliente ele quer aproveitar que ele está migrando para ele aproveitar e migrar a rede. Comprei alguns switches de borda novos ou switches novos, vamos aproveitar e colocar. Não. Isso se faz não no momento do moving. A probabilidade de você ter um problema aí, e aí você não consegue identificar qual que é o problema, se o problema foi a rede nova, se o problema foi o servidor novo, se o problema foi o storage novo, ou se o problema é o moving, é muito difícil. Então, basta ter um problema, o moving. Então, essa é uma recomendação de ouro aí que a gente segue, não ter mais de uma movimentação ao mesmo tempo. Ou seja, além do moving, um equipamento novo, seja ele rede, storage, processamento, o que for. Deixa fazer isso depois ou faz isso antes do moving, ok? Uma outra coisa que é muito importante, testar a parte de conectividade de verdade. A gente já teve clientes que, não, a conectividade está ok, realmente ela estava funcionando, a hora que você põe carga nela, você descobre que ela não tem capacidade de transmissão. E aí o que você faz? Volta. Não dá para voltar, né? Fica muito complicado de voltar. Então, essa é mais uma dica que tem funcionado bastante bem. E a terceira eu já comentei, mas eu vou relembrar, não tenta fazer isso com a tua equipe da empresa. Por quê? Porque o risco não vale a pena. Não vale a pena, a tua equipe não está preparada para isso, a tua equipe é uma equipe de dia a dia, de operação. Então, o que a gente sempre diz é, faça isso com uma equipe especializada em moving. Acho que é isso. Não deixa de dar like e visitar a gente nos nossos canais nas redes sociais. Muito obrigado, até mais.